Fala galera, começando mais um Venda na Veia aqui, né? E hoje é sobre como transformar um produto simples em um produto irresistível, né? Já um trava-língua aí pra mim. Mas por que que o título de hoje é esse? Porque, né? Querendo ou não, vender é uma troca de experiência, como a gente falou desde o primeiro vídeo dessa série. Vender é uma troca de experiência e nada mais do que proporcionar uma experiência para o cliente do que vender para ele uma experiência. Vender um produto que poderia ser simples, mas na verdade é algo grandioso, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? E tô falando como professorzinho aqui, né? Já peguei a didática de professor aqui no vídeo com vocês. Mas é só porque eu já tô na dinâmica, porque eu tava dando agora uma mentoria, agora há pouco. Então eu emendei a questão da mentoria, já emendei aqui pro vídeo. Eu acho que eu tô ali na mesma dinâmica ainda da mentoria. Tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu já abrir aqui, porque tá aberto o conteúdo da mentoria. Eu vou abrir o nosso conteúdo desse nosso vídeo. E, e aí a gente começa. Mas aí é importante você já ter em mente um detalhe, né? Não sei se vocês já perceberam, isso é muito importante. Algumas lojas, elas vendem produtos que outras lojas vendem também, né? Os mesmos produtos. Loja X vende produto X. Loja Y vende também o produto X. O mesmo produto, as duas lojas vendem. Só que uma vende mais do que a outra. A loja Y está vendendo o produto X pelo mesmo preço e em quantidades maiores que a loja Y, que a loja X, né? A loja Y está vendendo o mesmo produto que a loja X, só que a loja Y está vendendo em quantidade maior e por um preço maior. Né? Então, por que que isso acontece? Uma loja vende o mesmo produto por um preço maior e ainda vende mais. Porque ela vende experiência. Ela vende o resultado final. Ela vende o que o cliente quer ali. Ela não está vendendo o produto. Ela está vendendo o resultado final. Quem está acompanhando as outras aulas, as aulas anteriores aí, sabe do que eu estou falando. A experiência do prego, do quadro na parede, né? Uma pessoa que compra uma furadeira, ela não quer a furadeira, ela quer o furo na parede. Só que ela não quer nem o furo na parede também, ela quer o quadro na parede, ela quer o resultado final, o quadro lá. Então, o que que acontece? Se uma pessoa vai comprar o seu produto, ela quer o resultado final, ela quer o quadro na parede. Então, a loja que está vendendo mais, ela vende o mesmo produto em quantidades maiores e por um preço maior, ela está conseguindo isso porque ela está conseguindo vender o resultado final. Ela está conseguindo vender o quadro na parede para o cliente dela. E é isso que acontece. Por isso, algumas lojas vendem mais, por um valor maior, e outras estão vendendo o mesmo produto por um valor menor. Tá? E aí, gente, a gente entra no ponto aqui, a gente entra no ponto, a redundância aqui também, né? Muito importante você atentar esse detalhe quando estiver fazendo palestras, principalmente. Mas eu abri aqui o arquivo e o que que acontece? Vamos lá. O primeiro tópico que eu separei aqui para vocês é sobre criação de valor, né? Criação de valor é justamente isso que eu acabei de comentar com vocês. Vender o resultado final. Você está vendendo valor, criando valor para o cliente. E nesse processo de criação de valor, ele vai ver como que o produto reflete na vida dele. Não é como o seu produto vai ajudar ele de alguma forma com relação às características do produto, mas como vai ajudar ele na vida dele, no dia a dia dele, no cotidiano dele. Entendeu? O seu produto, vamos supor que você vende calçado. Você tem um solado de borracha com mola 4x4, né? Só zoando aqui, né? Mas super flexível e você não vai vender isso para o cliente. Ele não quer saber da mola que seu calçado tem ou a flexibilidade da borracha. Ele não quer saber disso. Legal que tem tudo isso. Tem até uns termos técnicos que ele nunca ouviu falar na vida, ele nunca vai ouvir falar de novo. Mas tá, e aí? Como que isso vai ajudar ele no dia a dia dele? Ah, legal. Esse calçado aqui, ele tem essa mola que vai te proporcionar esse tipo de conforto nesse nível para essa atividade específica. Então você vai caminhar, fazer a sua caminhada do dia a dia ali mais confortável, vai chegar em casa com o corpo mais leve, vai entrar no seu banho relaxante lá depois da caminhada, vai se sentir mais leve, com as pernas leves, descansadas, porque essa mola com essa característica aqui, ela vai ser como se estivesse fazendo massagens nos seus pés ao longo das caminhadas ali. Então, você entende que você está oferecendo um resultado final para o cliente? É isso, é gerar valor. Isso é gerar valor. Tá? E é isso que você tem que ter em mente. O processo de vendas é um processo de troca de valores. E quando você está vendendo, você precisa gerar valor sobre o seu produto. E isso aumenta a percepção de valor. Isso que faz o seu produto valer mais. Como você vende ele, faz ele valer mais. E é isso que você tem que ter em mente. Tá bom? Então, vamos lá. O que é criar valor? Né? Esse é o primeiro tópico que eu separei aqui para vocês no vídeo de hoje. Criar valor significa mostrar para o cliente que seu produto vale mais do que o dinheiro que ele tem vai pagar, do que o dinheiro que o preço que ele viu ali na vitrine que ele vai pagar vale mais do que aquele preço. Então, que nem eu falei agora, um tênis de mola assim assado, tal. É um tênis de R$ 600, é uma suposição.
Só que quando você está descrevendo o tênis para ele, antes de você falar o preço, antes mesmo de você falar o preço, você descreve, fala como ele vai se sentir, o resultado final que ele vai ter com aquele tênis. Ele vai pensar, putz, esse tênis vai ser uns 1.200, R$ 2.000 aí, e é isso. E aí na hora que você fala para ele, apenas R$ 600, tudo isso, esse tênis, ele vai falar, nossa, tá barato, vou levar. Passa aí em 500 vezes no cartão de crédito. Por quê? Você gerou valor. Desculpa, gente. Agora, o mesmo tênis, para um vendedor comum, né? Um vendedor comum, não um vendedor que gera valor, mas o mesmo tênis para um vendedor comum que chega, ai, esse tênis aqui ele tem a mola assim, assim, assado, com tecnologia tal, a borracha dele é assim, assim, assado. É perfeito para você e para você ficar mais confortável. O que você acha? Aí o cara vai ficar tipo, ah, legal, é uma tecnologia inovadora, é uma mola diferente. Tá, legal, mas como que isso vai me servir no dia a dia? Não sei, não, não consigo visualizar isso, né? Então, para ele, não vai ter tanta diferença assim, não vai ser algo que realmente agregue valor. Você não falou tanto da vida dele quanto você falou da característica do produto, que ele nem entende daquela característica. Você entende a diferença? É esse o ponto. Quando você fala da característica do produto e como aquela característica vai influenciar na vida dele, no dia a dia, no resultado que ele quer no final. E aí ele consegue se visualizar usando aquele tênis e sentindo aquela sensação. É isso que você vende, a sensação final, a visualização final, o sentimento final que ele vai ter. Tá? E gerar valor é isso. É mostrar para o cliente que o produto vale mais do que o que ele vai pagar. Tô ruim da garganta hoje, gente, não liguem não. Aí eu trouxe um exemplo prático, tá carregando aqui, calma aí. Ó, o exemplo prático que eu trouxe. O vendedor comum que eu tava falando para vocês, né? E pior que eu tô com a garganta ruim, não vai dar nem pra ficar fazendo corte nesse vídeo. Mas acontece. O importante é que a gente tá aqui produzindo conteúdo e cumprindo nosso compromisso de todo sábado, meio-dia, tá lançando um vídeo novo, né? Mas vamos lá, o vendedor comum. Ó, esse sapato custa 150. E esse exemplo aqui que eu trouxe é um exemplo que eu trouxe de vida real, tá? De vida prática, porque eu faço muita mentoria de atendimento ao cliente. E nessas mentorias eu tive uma cliente que ela vende calçados e aí a pessoa chegou no WhatsApp mesmo e falou: ai, quanto custa esse calçado? E foi do anúncio do tráfego pago, né? Porque a gente tem agência de tráfego também. Ai, tá quanto esse calçado? Aí ela falou: esse calçado custa R$ 150, exatamente assim. Aí foi lá, a pessoa só sumiu, não respondeu mais, não falou mais nada. Aí eu falei pra ela, quando alguém perguntar o valor, o preço do produto, você tenta segurar ela na conversa. Segura ela na conversa, porque quanto mais você segura a pessoa na conversa, mais conexão você cria. E para você vender, precisa de conexão. Você pode ir lá no meu Instagram, @l.memphis, está aqui na descrição. Eu posto muito conteúdo de valor e muito conteúdo que vai te ensinar muito sobre vendas todos os dias. Posto muito. Você pode ir lá ver que eu não tô mentindo, é muito conteúdo mesmo. Meu Instagram, por conta própria, é uma aula de vendas. São várias aulas de vendas, na verdade, né? Mas eu postei hoje mesmo um conteúdo sobre isso, falando sobre o processo de geração de valor antes de falar o preço. Não fala o preço de cara. Você gera valor antes para depois falar o preço, mesmo que a pessoa veio perguntando o preço. Então, vamos lá, um vendedor que cria valor. Aí é o exemplo que eu entreguei para ela no script pronto que eu montei para ela só apresentar lá e quando acontecesse de novo de alguém perguntar o valor, ela usar esse script. E deu muito certo, gente. Todo mundo que entrou em contato com ela até hoje, isso tem 2 semanas, né? Tem 2 semanas. E todo mundo que entrou em contato com ela pedindo o preço do calçado até hoje, a pessoa ela conseguiu converter a pessoa só com as dicas que eu dei no treinamento, tá? E o primeiro tópico foi esse aqui, ó. Um vendedor que gera valor. Ele faz assim, ó. Ah, a pessoa entrou em contato, né? Quanto custa esse sapato? Aí fala assim, ó, esse sapato é feito de couro legítimo, tem palmilha ergonômetra para máximo conforto e combina com qualquer look do dia a dia. Além disso, ele é tão resistente que você pode usá-lo por anos sem perder a qualidade. E isso é ótimo, porque vai te proporcionar conforto ao caminhar, vai te proporcionar leveza e você vai se sentir andando nas nuvens quando você colocar esse calçado, porque ele é perfeito para o seu tipo de pé. Ele vai encaixar perfeitamente no seu pé, proporcionando o conforto que você precisa para você chegar em casa sem sentir aquele cansaço do dia a dia. Por isso, ele vale cada centavo do valor que eu vou te passar. Ele custa, aí tenho reticências, né? E mandou essa mensagem e na mensagem em seguida. Ele custa apenas R$ 150 com todo esse conforto que ele te proporciona, que eu citei na mensagem anterior. E nessa, ó, o resultado aqui, né, que eu coloquei o exemplo que eu trouxe com o cliente mesmo. E o resultado que eu trouxe é cliente mesmo, né? Aí eu coloquei aqui, ó, o cliente percebe
que faz sentido o preço para ele, né? Ele pensa antes de falar não, e aí ele respondeu assim: nossa, a diferença da cliente que sumiu para outra agora. Nossa, mas tudo isso. Aí ela achou que era o preço que ela estava respondendo. Tudo isso, o preço você está falando? Aí a moça falou: não, tudo isso do calçado. E aí a moça falou ainda: tudo isso do calçado por 150. Aí ela pegou e respondeu: sim. Só que aí ela respondeu sim e não mandou mais nada. Aí eu falei para ela: manda perguntando, porque no processo de atendimento a gente tem que direcionar para venda. Só que a gente direciona para venda com perguntas. O processo de venda é uma sequência de perguntas. A gente pergunta mais do que fala. E o cliente tem que falar mais. Aí ela falou sim. E ficou por aí, veio mandar: Léo, ó, ela não respondeu aqui e tal, tal. Eu falei: manda sim, ó. E tá aqui. Ó, você mandou sim, já tá bom. Sim e ponto. Ela mandou só sim. E aí, vamos reservar o seu? Pode parecer absurdo que seja tão barato com tudo isso que ele proporciona para você. Mas isso é apenas um. Ai, perdi a leitura aqui porque mudou de página. Mas isso é apenas uma amostra do que ele realmente vai proporcionar na sua vida. E ele tá apenas por esse preço, porque é o preço que ele vem de fábrica, praticamente. A gente coloca apenas uma pequena porcentagem acima, mas é um sapato de alta qualidade que vai valer a pena para você. Posso separar o seu? A moça só respondeu aqui: e qual é a sua forma de pagamento? Você parcela no cartão? Ou seja, ela comprou. Na hora ela comprou. Por quê? Ela comprou a ideia. Se ela perguntou se parcela, ela não sumiu igual a outra. Ela comprou a ideia, né? Se ela comprou a ideia, ela comprou o produto. Ela não sumiu igual a outra que não respondeu mais. Aí a cliente minha, ela respondeu: sim, a gente parcela em até 6 vezes sem juros, né? Ou no Pix tem 10% de desconto. Aí a moça falou: vai ser no cartão mesmo. E foi isso. E aí ela finalizou o atendimento, fez a venda aqui e tudo mais. Mas para você ver a diferença quando você gera valor. Eu só li esse exemplo para você ver a diferença de quando você gera valor, quando você só fala ali o preço ou fala as características do produto. É muito diferente, é muito diferente. Você tem que falar como a pessoa vai se sentir no final com aquele produto que você está oferecendo, tá? Isso é muito importante. Então, não faça mais isso de responder o preço das suas clientes quando ela vem de primeira. Não responda de primeira. Cria valor, gere valor no seu produto, tá bom? E aí, pensando nisso aqui, eu separei 5 estratégias para criar valor no seu produto, né? Aí tem 5 passos aqui que você vai seguir para conseguir desenvolver esses passos de gerar valor e fazer com que o seu produto passe de um produto simples, comum, para um produto valioso, que realmente vai gerar valor na vida do cliente, fazer a diferença na vida dele e fazer com que ele perceba isso para que ele compre com você, tá bom? Então, desses 5 passos, o primeiro: venda benefício e não característica, que foi basicamente o que a gente falou aqui até agora. Venda os benefícios do produto e não as características dele, né? Ó, como aplicar na prática? Não foque apenas no que o produto é, mas no que ele faz pelo cliente, como eu falei para vocês agora. Mostre como ele resolve um problema e melhora a vida da pessoa, né? Então você vai mostrar como vai resolver um problema específico e melhorar a vida da pessoa ao ela adquirir aquele produto com você. Use frases que fazem o cliente se imaginar usando aquele produto, né? Que foi basicamente o que eu falei para vocês no começo do vídeo. Porque é sempre sobre o cliente. O processo de vendas é sobre o cliente, não é sobre você. Não é sobre o seu produto. É sobre o cliente. Porque o cliente, ele não quer comprar o seu produto. Ele só compra para suprir uma necessidade, uma dor e um desejo. Então você precisa identificar essa necessidade ou dor e desejo para que você ataque ela de forma assertiva. E aí você vende o produto solucionando aquela necessidade, aquela dor e aquele desejo do cliente, tá? É basicamente isso. Aí eu coloquei 2 exemplos aqui, né? Bem superficiais, tá bom, gente? Bem superficiais mesmo, porque aí na prática, na mentoria, a gente fala, mas esse aqui não é um exemplo que eu trouxe da prática mesmo, de outras clientes, não. São exemplos que eu tirei de cabeça e coloquei aqui para vocês, ó. O jeito errado de fazer. Esse tecido é de algodão e tem modelagem reta, assim assado, né? Tem aquele tecido, muitas clientes minhas têm o tecido de alfaiataria e coloca de linho fino, né? Esse tecido é de linho fino, faz isso, isso, isso. Foca muito no tecido. Por ser linho fino, ela foca muito no tecido. Não é assim. Você está focando numa característica do produto. Só que esse é o jeito errado de fazer. Aí é o jeito certo. Esse tecido é 100% algodão. Ou seja, super confortável e respirável para você se sentir bem o dia todo sem incômodos. Olha a diferença. Não é mais um tecido que é 100% algodão e modelagem em linha reta. É um tecido que, além de ser 100% algodão, proporciona conforto e a pessoa vai se sentir bem e confortável o dia todo ao usar aquela peça. Olha a diferença, tá? Então, venda benefício e não característica. Esse é o primeiro das 5 estratégias para criar valor no seu produto. Aí a segunda aqui: cria uma experiência única de apresentação, tá? E
Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de experiência e tal, mas de forma geral, a forma como você apresenta o produto muda todo o jogo, tá? Muda todo. Então, assim, criar uma experiência única de apresentação é você apresentar o seu produto de uma forma que o cliente vai ver de uma forma diferente do que veria em outras lojas, em outros restaurantes, outros estabelecimentos. Uma experiência única vai aumentar muito a percepção de valor do seu produto. E você faz isso usando storytelling. Para quem não conhece storytelling, é a estratégia, né, a técnica de contar histórias em torno daquele produto, histórias que envolvam aquele produto e ao mesmo tempo envolvam o cliente, para que o cliente consiga imaginar a história e ir sendo levado na cadência daquela história para se visualizar usando aquele produto e por fim comprar. Tá? Então conte histórias envolventes sobre o produto envolvendo o cliente também. Não necessariamente envolvendo o cliente, mas histórias daquele produto que faça a pessoa se imaginar e desejar aquele produto, tá? Tem um filme, acho que é o Contador de Histórias, se eu não me engano o nome. Eu tenho quase certeza que é o Contador de Histórias, eu tenho que verificar isso, eu não tenho certeza absoluta. Mas depois, se alguém tiver dúvida, e falar assim, Léo, vi seu vídeo, quero saber qual é o filme. Comenta aqui qual que você quer saber e eu pesquiso e já coloco aí. Mas eu tenho quase certeza que é o Contador de Histórias, que é um filme com o Lázaro Ramos, inclusive, muito antigo, não sei se é dos anos 90 ou início dos anos 2000, mas que tem um período. Eu acho que é o Lázaro Ramos também, não tenho certeza. O Lázaro Ramos, com certeza, é do Homem que Copiava, porque são dois filmes que eu gostava muito naquela época. E o que que acontece? O menino não é o Lázaro Ramos, lembrei, mas é o contador de histórias. Foi um processo, tá, gente? Eu separo o roteiro da aula, mas eu deixo o vídeo fluir aqui, só pra vocês saberem, tá? Então é normal isso. Quem tá acompanhando aí já sabe. Então, o que que acontece? No filme, o menino ele é um menino de orfanato, ele é órfão, ele é adotado por uma senhora gringa que vem da França, da França, de Paris ali, e adota ele no orfanato no Rio de Janeiro, né? E ele veio de uma família bem sofrida, suado da vida, assim, cheio de problemas, é um menino problemático, e essa moça que vem adotar ele é uma francesa que é professora de português, ou de francês mesmo, se eu não me engano, não lembro ao certo, e ela leva ele, tá introduzindo ele à cultura, né, como um todo ali, porque ele é uma criança e ela tá introduzindo a cultura da leitura, das histórias, tanto que no final ele também vira professor, aí já dando spoiler, né, não falei nem alerta de spoiler, mas já dei spoiler aí, mas vocês precisam assistir esse filme. O Contador de Histórias. Se não assistiram ainda, precisam assistir, porque no final ele vira professor, mas muita coisa acontece depois que ele vira professor também. Não contei literalmente o final do filme, né? Mas pra onde ele vai e tudo mais, no final ali, depois que ele vira professor, ainda tem pelo menos mais uma meia hora de filme pela frente aí. Só pra vocês saberem, não foi spoiler total. Mas o que que acontece, gente? Ela vai lá, tem um período ainda na infância dele, antes dele virar adulto, que eles estão passeando pelas ruas ali do Rio de Janeiro e tem um cara contando a história de uma caneta. A famosa história da caneta, né? Que também tem no o Lobo de Wall Street com o Leonardo DiCaprio, né? Que ele fala, me vende essa caneta, né? Não tem essa história no Lobo de Wall Street? Só que no Contador de Histórias é diferente. O cara, ele tá no meio da rua com uma maleta. Em cima da maleta, ele tá contando a história da caneta que foi usada pela Princesa Isabel para assinar a Lei Áurea, né? Então, ele conta toda uma história, não sei o que, envolve as pessoas, ele tem aquele círculo de pessoas em volta dele, ouvindo a história da caneta. E aí, o cara vai e vende a caneta. Ele fala assim, ó, e aí, essa caneta aqui, ela tá custando tanto. E aí vem um monte de gente querendo comprar a caneta. Um monte de gente vem querendo comprar a caneta. Ele pode oferecer o preço que ele quiser. E ele vende, né? E só que dentro da maleta que ele tava, tinha várias canetas. Então ele não vendeu só aquela, ele acabou vendendo outras também. E na hora que a moça foi comprar, a gringa lá foi comprar com a criança, o menino fala pra ela na hora assim, ai, mas não, é golpe. Aqui, ele tem outras canetas aqui também, ó, que ele tá vendendo. Aquela, ele tá inventando história, tá mentindo. Aí a moça pega e fala pra ele assim, né? A francesa fala pra ele assim: ele não vendeu a caneta, ele vendeu a história. E aí ela ainda olha na maleta do cara e tem uma caneta que é vermelha, não é nem a azul que ele tava vendendo, é a vermelha. Aí quanto é aquela ali? Ela vai, escolhe a outra caneta diferente da que ele tava vendendo e compra outra, né? Pra mostrar pro menino que o cara vendeu a história, da importância da história na vida das pessoas. Porque a história é importante, gente. História é muito importante. Você conta uma história, a pessoa se envolve nessa história. E ela pode discordar de tudo com você, ela pode discordar de tudo.
tudo, e falar que tudo que você está falando não condiz com a realidade, mas ela não pode discordar de uma história. A história, ela simplesmente ouve com atenção, se mantém presa ali e ouve até o final, porque ela não tem como cortar essa história para falar isso não é verdade. É uma história que você está contando, entendeu? Então, quando você conta, esse é o poder do storytelling. Você vende o produto por meio da história. Você vende a história, né? Como a francesa ali falou para o menino no filme O Contador de Histórias, né? Então, assista esse filme que é bem legal para vocês verem essa parte, esse trecho especificamente, principalmente. Então, o storytelling, o poder do storytelling, de contar história, é envolvente, ele envolve as pessoas e vai te fazer vender muito mais, tá bom? Outro ponto de como aplicar a criação de experiência na apresentação do produto, para além do storytelling. Mostrar o produto em uso, né? Se você vende roupa, mostre o produto em uso no corpo. Quem vende ali pelo Instagram, né? Na internet, no Instagram, mostra no modelo. Teve tantas clientes que assinaram comigo no ano passado que o perfil delas era um perfil que só tinha a foto das peças. A pessoa fotografou as peças ali, colocou em cima da cama, fotografou as peças, postou no perfil. Você entra no perfil da loja, um monte de fotos de roupa, sem nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa dentro das roupas, sabe? Isso não é legal de ver. Você não consegue se imaginar na roupa. Então, mostre a peça em uso. Mostre uma modelo, você mesma no corpo, se você é a dona da loja ou algum colaborador, alguma colaboradora, alguma conhecida, coloca a peça no corpo e faz uma foto, um videozinho com a peça no corpo, sabe? Porque isso é importante. Isso é importante porque a pessoa que vê, o seu cliente ideal, vai ver aquela peça e vai se imaginar naquele lugar, vai querer comprar, porque vai conseguir se visualizar. Então é importante mostrar a peça em uso. Se você está vendendo no físico, vendeu ali no físico e tudo mais, pede para a pessoa ir lá provar a peça. Ah, fulano, vem cá. Ó, você gostou da peça? Vamos ver se realmente fica bem em você? Vai lá, ó. Vai lá no provador, entra lá, pega a pessoa pelo braço, pega o vestido aqui, ó, a peça que você quer comprar, vai lá no provador, e aí, prova aí, vem aqui pra gente ver junto como que ficou. Aí a pessoa sai do provador com a peça, se for um calçado, já tá ali mesmo, não foi nem no provador, né? Sai com a peça, olha que maravilhoso que é. Você não vai mentir pra pessoa também, só pra vender, né? Seja sincero com ela. Ah, olha que maravilhosa que ficou essa peça em você. Ficou uma rainha, uma diva, né? Olha isso, incomparável. Vamos. Você não vai deixar passar essa peça, né? A gente tem quantidade exclusiva aqui na loja. Olha como que ficou essa peça em você. Sabe? Faz ela se sentir especial ali. Porque ela tá vendo, ela tá se vendo dentro da peça. Se você viu pela cara dela que ela não tá que ela tá desconfortável, né? Que a peça não ficou legal também, seja sincera. Ó, fulano, ó, vou ser sincero com você. Não vai vender alguma coisa que não vai ficar bem nela e que ela não tá confortável. Você tá confortável com a peça? Não, não tô, por causa disso, daquilo. Deixa ela falar. Quanto mais ela falar, melhor, porque você identifica as dores dela, tá? Então deixa ela falar. Não fiquei confortável por esse motivo. Legal. Então, olha aqui, fulana, sempre chama pelo nome, tá? Sempre chama pelo nome. Olha que legal. Vai lá no provador, tira essa peça, fique à vontade, se sinta confortável, que eu já vou levar uma peça que vai cair perfeitamente em você. Que você vai se sentir confortável, vai cair melhor pra você, tal, tal. Você vai lá, seleciona outra peça que seja mais ou menos do gosto dela ali, de acordo com aquela peça que ela escolheu, pergunta os gostos, as cores que ela prefere, e leva as peças, as opções de peças que ela quer. Da mesma forma no WhatsApp. Olha essa peça assim, assada, o que você achou? Ah, não achei muito legal assim, não, mas legal, calma aí, o que você tá procurando? Qual tipo de cor, qual modelo? Ah, sim, mais ou menos dessa cor aqui, assim, assado. Tá, eu vou mostrar outras opções. Tira foto, manda para ela as opções de peça. Mas atenda com o objetivo de vender aquele produto que vai fazer bem para ela, que vai fazer ela se ver usando aquela peça. Porque esse é o objetivo, né? Mostre o produto em uso. E o terceiro ponto de como aplicar aqui para criar uma experiência única, né, de apresentação. Faça o cliente sentir que o produto é exclusivo e especial. Né? Porque ninguém quer usar mais do mesmo. Então, faça o seu cliente ver, nossa, essa peça ela é exclusiva, é única. Você com essa peça aqui, você vai se sentir a rainha do mundo. Porque, né, é uma peça exclusiva, é linda, caiu muito bem no seu corpo, e só você e algumas poucas pessoas no país aí vai ter uma peça igual a essa, tá? Então, a questão da exclusividade, você cria um status em volta da peça, com exclusividade. Isso é importante também, tá, gente? E aí, o terceiro ponto aqui, né, de como criar esse ponto de criar valor, né, da apresentação, de criar valor para a pessoa, né, como criar valor para vender o produto. A terceira dica, use prova social para validar o produto, para validar o valor do produto. Então, assim, é muito legal
Na internet é mais fácil fazer isso. Você pede um depoimento pro cliente, pediu ali o depoimento, grava um videozinho, um vídeo dela usando a peça, aí marca nos stories, você reposta. Então isso é depoimento, é prova social, né? Então, quando você faz isso, você valida ainda mais o valor do seu produto. Cria ali, pede para quem já comprou e gostou da peça, gravar um videozinho para você, não só da peça, de roupa, de calçado, mas de tudo que você tem para vender. De tudo que você tem para vender. Ah, é comida também? Nossa, maravilhosa essa torta aqui de fulano de tal, assim, assim, assado, vou comprar de novo. Olha que delícia. Fez um stories lá, postou stories com a torta, tirou foto da torta, posta stories, marca o estabelecimento, sabe? Pede pro cliente o feedback, pede um depoimento, né, para marcar nos stories, para gravar um videozinho falando do produto. Isso é importante, porque quando as pessoas veem que outras pessoas compraram e gostaram, elas se sentem inibidas a comprarem também, porque elas sabem que elas vão gostar, ou pelo menos por curiosidade. Por isso é importante a prova social, tá bom? Então esse é outro ponto. E aí como aplicar, né? Ó, use prova social para validar o valor do produto. Aí, como aplicar? Mostre depoimentos e feedbacks dos clientes, que a gente falou aqui. Use fotos de clientes reais usando o produto, que basicamente cabe dentro do que a gente falou. E, se possível, inclua influenciadores e especialistas recomendando o produto. Então, contratar influencers e especialistas naquela área que recomendem o seu produto também ajuda muito, como prova social. E quatro pontos para gerar valor no seu produto aí. Mostre exclusividade e diferencial no seu produto, né? Porque o cliente ele gosta de saber que aquele produto é único, que ele não vai sair encontrando aquele produto em qualquer esquina que ele precisar ir, em qualquer lugar. Não vai ser encontrando assim. É um produto único, exclusivo, e que vai fazer a diferença para ele em como aquele cliente vai se sentir também. Então isso é importante, tá? E aí como que você aplica essa questão de mostrar exclusividade e diferencial? Primeiro ponto, destaque o que torna o seu produto único, as características específicas do seu produto que torna ele único, diferente de todos os produtos similares no mercado, que vai fazer toda a diferença. Ofereça edições limitadas ou personalizadas. Você pode falar, não, ó, a gente só tem tanto em estoque desse produto e está saindo rápido. Você não quer reservar o seu, garantir antes que zere o estoque? Porque na exclusividade, personalização, você já fez o processo de personalização ali na parte de levar a pessoa no provador, mostrar as peças e tudo mais. E cria um sentimento de exclusividade, que a gente falou agora em tópicos anteriores, porque exclusividade gera status também. Então isso é muito importante, tá bom, gente? Desculpa, gente. E aí, por fim, o quinto ponto aqui para gerar valor no seu produto, associe o seu produto ao status ou estilo de vida, né? Porque é a questão da exclusividade que a gente falou. As pessoas, gente, elas gostam de produtos que refletem algo que elas querem ser. É igual aquelas influencers que postam dia a dia, a vida delas, a rotina delas. Eu não tenho esse hábito, né? Eu trabalho com vendas, eu dou treinamento em vendas e tudo mais. Eu poderia postar muito mais a minha vida. Eu sei que tem muita gente que queria ter, né, a vida que eu tenho hoje em dia. Tem muita gente por aí que tá um nível abaixo do meu, que queria chegar no nível que eu tô e que, né, então essas pessoas consumiriam o meu produto. Eu não tenho essa dinâmica de mostrar minha rotina no dia a dia ali e tudo mais. Eu não tenho isso. Eu gostaria, estou, né, me exercitando para mostrar essa dinâmica mais no meu dia a dia e quero chegar nesse nível de mostrar mais da minha rotina, porque eu acho legal, mas ainda não tem essa desenvoltura. Mas eu acho bem legal. Mas é legal, por quê? As pessoas que mostram a rotina, o dia a dia, estão mostrando algo que sempre tem alguém desejando. Não importa se você já tem 1 milhão na conta ou se você tem 5 mil reais, sei lá, na conta, entendeu? Se você mostra a sua rotina, tem sempre alguém que tá a um nível, ou se sentindo, às vezes ela nem tá, né? Às vezes ela tá um nível a mais, mas ela se sente no nível inferior, assim, financeiramente falando, e que ela queria ter uma rotina daquele jeito. Ela não tem por N motivos, mas queria ter, queria ser similar. Então ela acompanha, se imaginando que aquilo é a vida dela, entendeu? Por isso é importante. Aí você cria um status. Igual quem segue uma blogueira que fatura milhões aí, né, na internet. Ah, eu queria ter aquela vida de luxo assim, assim, assado. Mas a pessoa não tem ainda. Mas pode ter. Mas ainda não tem. Mas segue porque fica imaginando aquela vida. E aí, alguém. Hoje tem muito influencer, tem influencers aí que enriqueceram muito fazendo vídeos na pobreza, na favela, né? E faz sentido, porque mesmo a pessoa estando naquele nível, ela tem uma rotina que é diferente
de ponto de vista de outras pessoas que queriam ter aquela mesma rotina que ela. E aí ela criou um status em torno daquela rotina, né? Então sempre tem alguém desejando uma coisa que uma outra pessoa que está aparecendo já está demonstrando ali. Só que isso é criar status. É criar status em torno de um estilo de vida, em torno de um produto específico. Né? Então, crie status em torno do seu produto. Você faz isso por meio do storytelling, que a gente já falou aqui, cria uma história em torno do produto, contrata blogueiras para postar o dia a dia usando aquele produto. Você mesma pode usar aquele produto no dia a dia e postar, nossa, hoje eu estou usando essa peça tal da minha loja, assim, assim, assado. E aqui, fazendo meu café da manhã, não sei o que, indo para academia com essa peça tal. Crie um status, você cria esse status. Porque isso vai fazer a pessoa desejar ainda mais a sua peça, se imaginando dentro daquela rotina. E isso vai te fazer vender mais, tá? E aí, como você cria um status em torno da peça? Associe o seu produto a um público aspiracional, né? Aspiracional é aquele público que aspira, que deseja ser naquele status que você pode proporcionar com o seu produto, né? Pode ser sofisticado, moderno, inovador, ou não. Mas você pode criar um status em torno daquele produto específico que você vende, que outras pessoas vão desejar aquele status, estar naquele lugar, vão desejar estar naquele lugar. Nossa, eu tenho uma hamburgueria que é assim, assim, assado. Nossa, quem consome na minha hamburgueria cria aquela imagem do hambúrguer, o queijo derretendo, não sei o que, sabe? Olha, quem vem aqui na hamburgueria do Zé, alguma coisa, cria aí o status. Aqui é só para quem realmente aprecia o hambúrguer de qualidade e não sei o que, vai criando como que a pessoa que vai lá na sua hamburgueria, ela deseja um estilo de vida diferente daquela que ela tá levando na rotina dela, no dia a dia dela, sabe? Então isso é associar o seu produto a um público aspiracional, um público que aspira, que deseja ser de um jeito que ela ainda não é. E às vezes ela já é, mas ela ainda não percebeu. Tá? Mostre como seu produto ajuda a expressar um estilo de vida desejado, que é isso que a gente acabou de falar também, né? A pessoa ela deseja um estilo de vida e o seu produto vai ajudar ela a vivenciar aquele estilo de vida. Então você mostra isso também. Use imagens e palavras que reforcem esse status, esse estilo de vida. Tá? Isso é muito importante também, porque tudo forma um combo, um conglomerado de fatores que fazem a pessoa se imaginar com aquele estilo de vida e desejar o seu produto, desejar tão forte para que ela viva aquele estilo de vida que ela vai comprar cada vez mais. Tá bom, gente? E esses são 5 pontos aí para gerar valor no seu produto, né? E aí eu separei aqui como aplicar essas técnicas na prática. E aí, só para vocês terem ideia, eu tenho um e-book que chama, né, o Guia Definitivo das Vendas. Esse e-book, ele é um meu treinamento de vendas completo mesmo, que eu juntei tudo em um compilado e montei um e-book. É um exercício, é um e-book prático, ele é prático, não é só lá teórico, não. Ele é prático, ele tem exercícios práticos para você fazer, para te tornar um vendedor realmente de sucesso, que vende todos os dias. Então, se você ainda não adquiriu o e-book, corre, clica aqui, o Guia Definitivo das Vendas, clica aqui na descrição, tem o link, e garanto o seu. Porque, gente, sério, depois de ler e aplicar o que esse e-book ensina, depois de ler, fazer todos os exercícios e aplicar, você realmente vai jogar em outro nível com relação às vendas. Não, você não vai passar um único dia da sua vida sem vender e vai crescer cada vez mais. E eu tô falando por experiência própria, porque é o que eu tenho feito, que eu vivi, que eu tenho vivido na minha vida, e é o treinamento que eu dou todos os dias e que eu vejo outras pessoas sendo transformadas por causa desse treinamento. E esse treinamento eu transformei em um e-book. E esse e-book, ele tem quase 200 páginas, porque é o meu treinamento completo. E ele poderia facilmente aí ser vendido por 199, 197 reais, né? 199 também, mas 199 que era o preço original dele até semana passada, fora o desconto que eu dei agora para quem assiste os vídeos. Porque quem vê ele em anúncio ainda paga o 197 e vai continuar rodando por 197. Mas para vocês que estão acompanhando o meu vídeo, vai ficar pelo mesmo preço que eu vendo para os meus clientes atualmente. As clientes que já contratam os serviços da minha agência, os meus serviços, essas clientes pagam apenas R$ 37, gente. E vocês vão ter a possibilidade de adquirir pelo mesmo preço que elas pagam, que é R$ 37. Um e-book de R$ 197 com treinamento completo, com exercícios práticos para você fazer e que vai mudar a sua vida. R$ 37 é um lanche que você come na esquina ali, que você abre mão de comer no fim de semana para adquirir esse e-book. Apenas R$ 37. Clica aqui na descrição aí, tem o link em algum lugar da descrição e adquira o seu quanto antes, porque eu não sei até quando vai ficar esse valor aí de forma geral, né? Porque
A cada dia que passa a gente tem vendido mais esse e-book por meio dos anúncios e o meu sócio mesmo já tinha comentado da gente aumentar o valor. Então, adquira o seu aí enquanto ainda está por R$ 37, porque esse valor de 37 é apenas para os clientes da agência, tá bom? Então é isso. Agora, como aplicar na prática as técnicas que a gente veio falando até agora? Ó, aí eu coloquei aqui, né? Como transformar um produto simples em algo irresistível, que é o tema da aula, no Instagram e nas redes sociais. Poste o antes e depois mostrando a transformação do produto, né? Aquele antes e depois. Aí você fala, ah, Léo, mas não pode mais postar antes e depois nas redes sociais. Você não vai postar o antes e depois, literalmente. Você vai mostrar a transformação. Por exemplo, eu tenho um cliente que é de micropigmentação capilar, né? Pega os calvos, pinta a cabeça dos calvos ali, né? Com os pontinhos. É muito bom o trabalho dele, sensacional. Eu acompanho e eu vejo assim, nossa, é o Di realmente, né, DS micropigmentação, para quem quiser fazendo a propaganda gratuita aí, né, ele nem sabe que eu tô fazendo a propaganda aqui agora, que o vídeo nem foi ao ar, mas é gratuito, não, nem avisei ele, mas é DS micropigmentação, tá lá no meu Instagram, quem quiser pode comentar aqui que eu mando arroba, pode me chamar no Instagram também que eu mando arroba, meu Instagram também tá aqui na descrição, mas ele é muito, muito, muito bom. E o que acontece? Ele posta foto de antes e depois dos clientes, quando tá calvo e depois fez o procedimento com ele. Sensacional, sensacional. Só que ele não coloca antes e depois, literalmente, né? Tem sempre aquele jeitinho que você mostra uma foto e aí automaticamente o nosso cérebro assimila que é o antes e depois. Então, mostrar o antes e depois, a transformação que o seu produto gera, nossa, é muito bom, porque as pessoas realmente veem que funciona o que você oferece, né? Depoimentos de clientes que a gente falou aqui, depoimentos é muito bom, porque as pessoas gostam de ver que outras pessoas testaram, aprovaram, gostaram e elas vão querer comprar também. Pelo WhatsApp, né? Isso foi pelo Instagram, Facebook, ali, rede social em geral. Agora, pelo WhatsApp, nunca diga só o preço também. Explique os benefícios e diferenciais do produto, que é o que a gente conversou aqui agora. Quando a pessoa chega perguntando do preço, você vai fazer o quê? Vai fazer uma descrição do produto e como o produto vai impactar a vida dela no final, porque ela quer o resultado final. Lembra que a gente falou? E aí depois você fala o preço. Então, não fica ali só respondendo a pergunta. Crie o desejo, de verdade, igual a gente falou até agora. E no atendimento presencial, deixe o cliente experimentar o produto, que a gente falou aqui também. Vai lá, leva até o provador, faz ela calçar o calçado, se for calçado, ou prova aqui uma amostra grátis. Olha, prova essa batata aqui, olha o tempero dessa batata para você ver o diferencial. Deixa a pessoa provar, a pessoa, sabe, mostra o diferencial de fato, porque ela vai viver aquilo na prática, ali, vivenciar aquilo. E ela vai ver que realmente tem um diferencial, ela vai se sentir naquele lugar. E aí ela vai querer consumir com você e comprar com você cada vez mais. Tá bom, gente? Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, uma aula de vendas aí, né? Essa foi nossa aula de hoje sobre como tornar o seu produto desejável, né? Não apenas ser um produto comum, mas um produto realmente desejável para o seu público-alvo. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, né? Agora você vai conseguir transformar o seu produto em um produto irresistível. E eu agradeço aí se vocês curtirem, comentarem, compartilhar aí para que o YouTube entregue mais os nossos conteúdos do canal, para que a gente some um com o outro e vá crescendo cada vez mais juntos, tá bom, gente? Então, curta, compartilhe, comente aqui, deixe sua dúvida. Se não tiver dúvida, deixe o que você achou aí. Pode discutir também se você não gostou, pode comentar o que você não gostou ali para que eu possa melhorar em próximos conteúdos, tá bom? Pode ser bem sincero mesmo, porque eu agradeço para que eu melhore aqui os conteúdos cada vez mais para vocês. Ok, gente? Então é isso. Eu desejo um excelente final de semana para vocês e até semana que vem. E estudem. Qualquer coisa me chame, comente e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Tchau, tchau.